Flamengo anuncia na calada da noite, nesta sexta-feira, aproximadamente às 8 horas da noite aí, né, horário de Brasília. Estava trabalhando, não pude fazer essa bomba aí, né, que o Flamengo é um turbulhão de emoções, né? É um carro, é uma montanha-russa de informações, né? Não teve como eu trazer aí, né, mas todos já sabem aí, né, Jorge Sampaoli comandará o futebol do Flamengo até dezembro de 2024 aí, né, quando terminará o a eleição, né, do mandatário Rodolfo Landim, né, o presidente Rodolfo Landim, né? Então, né, vamos dar destrinchada aí no novo treinador. É ele que fazerá uma reformulação aí, né, no departamento de futebol do Flamengo, reencontrará com 5 ex-comandados aí, né? E hoje aí, né, após esse anúncio aí, né? A porta do CT Ninho do Urubu amanheceu com faixas de protesto aí, né? Vamos estar passando aqui, vamos estar mostrando as imagens aí, né? Das faixas que estão estendidas lá na porta do Ninho do Urubu, né? Gol cobrando Gabigol, Gerson, Davi Luiz, fora Brás. Então, vamos à notícia do nosso Megão aí, bater um papo aí agora aí, né? Sobre o nosso novo comandante aí, Jorge Sampaoli. A gente que esperaria aí, né, o Jorge Jesus, que pode ser demitido hoje lá no Fenerbahçe, né, que depois dessa partida de hoje do Fenerbahçe terá uma reunião aí, né? Então, pode estar acontecendo o que aconteceu quando o Flamengo fechou com o Paulo Souza, que um dia depois o Jorge Jesus ficou livre aí, né? Mas agora aí, né, o Flamengo já anunciou, tem contrato aí ó, assinado aí, né, com o técnico. Vamos estar falando quando ele vai chegar aqui no Rio de Janeiro. Se domingo ele já estará aí na frente da equipe contra o Curitiba na estreia do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, né? Flamengo anunciou na noite dessa sexta-feira aí, né, em suas redes sociais, por meio das suas redes sociais, né, o acordo com o argentino Jorge Sampaoli até o fim de 2024 aí, no treinador que está na Espanha, resolvendo sua saída do Sevilha aí, né, e deve chegar ao Rio aí, amanhã, né, no caso, né, neste final de semana aí, né, nesse domingo. Então, o nome que virou consenso aí, né, entre os dirigentes do Flamengo após o resultado recente aí, né? A gente sabe que o Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas aí, né? Alcas Fluminense e o fraco Maringá aí, né? Time de Série D aí, né? E com tudo isso aí, né? O Flamengo que tinha uma postura de esperar o Jorge Jesus por uma semana para ele responder, ou o Jorge Jesus poderia ficar livre no mercado já a partir deste sábado, aí, após a partida do Fenerbahçe, ou esperar ele até junho aí, né? Coisa que não entrando na minha mente ainda, porque a gente sabe que o Flamengo não tem um time aí, né? O que foi deixado pelo ex-técnico Vitor Pereira, nada se aproveita. Flamengo, o time da Série A com mais derrota aí nesse início de temporada 2023, né? Então, né, com esse movimento aí, né? Teve mudança na postura aí de esperar para o Jorge Jesus, mesmo sem ser uma unanimidade interna, o Flamengo, que teve uma semana para definir se o misto viria ou não, pretendia dessa avaliação aí de risco, né? E após a derrota contra o Maringá, na última quarta-feira pela Copa do Brasil, né? A diretoria seguiu em frente aí, né? E anunciou por meio das suas redes sociais, né, que o Clube de Regatas do Flamengo comunica um acordo com Jorge Sampaoli para dirigir o elenco até dezembro de 2024, precisamente dia 31 aí, né? Então vamos estar falando aí, né, do currículo do nosso novo treinador aí, né, que assumirá o Flamengo nesse ano, nessa temporada aí 2023 e a 2024, né? Técnico argentino, sucesso no futebol chileno aí, né? Conquistando uma Copa Sul-Americana aí, né? Na campanha, teve uma goleada em cima da gente aí, né? Em 2011, mas o time estava fraquinho ainda, não tinha começado a, a grandes mudanças aí, né? Igual teve agora. E teve campanha é, na seleção chilena também, né? Conquistou uma Copa América, depois foi para a Europa, comandou o Sevilha, retornou à América do Sul, foi técnico da seleção argentina, tem uma Copa do Mundo no currículo aí, né? Depois veio para o Brasil, fez um excelente trabalho no Santos, levando ao vice-campeonato, depois fez um outro bom trabalho no Atlético Mineiro, sendo campeão mineiro aí, né, e levando a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, e com esses bons trabalhos aí, né, retornou à Europa aí, né, onde treinou o Olympique de Marseille, onde teve o Gerson como um dos comandados aí, né, pediu demissão após não ser atendido aí, né, discutir um desentendimento com a diretoria do Olympique aí, né, uma coisa que aconteceu também com o Gerson aí, né, ex-jogador de lá, né, que o Flamengo repatriou,
e depois retornou ao Sevilha pela segunda vez, né? Mas pegou o clube aí já no meio de temporada, e o clube, após 5 meses, estava ameaçado de rebaixamento no campeonato aí, né? E ele foi demitido no dia 21 de março aí, né? Estando livre no mercado. E o Jorge Jesus não irá retornar, né? Desde a demissão de Vitor Pereira, o Flamengo já definiu 2 focos, né? Que era Jorge Sampaoli e Jorge Jesus. Jorge Jesus é o favorito de todos nós aí, né? Mas o Flamengo optou em contratar o Jorge Sampaoli aí, né? Mesmo com a idolatria que a gente tem pelo Jorge Jesus, né? Levou a preferência aí, né, inicialmente, mas o Flamengo, ciente da postura que o treinador dificultou essa reconciliação aí com esses prazos pedidos aí, né? Ele que tem a chance de estar levantando 2 canecos nessa temporada lá no Fenerbahçe, ou pode ser demitido hoje também, né? Não sei, né? Vamos acompanhar aí como é que vai ser a rodada do Campeonato Turco de hoje, como é que vai desenrolar essa reunião, ou ele pode anunciar a renovação de contrato aí, né? Lembrando que ele tem chance de disputar a Champions League ano que vem pelo time turco aí, né? Então, né, ele que tem o fim de contrato em maio, o Jorge Jesus, né, retornaria ao Flamengo somente em junho, mas como o Flamengo queria um pré-contrato assinado para que não ocorra risco de chegar daqui a 1 mês e meio e ficar sem o treinador, né, começando do nada, seguiu em frente e fechou com o Jorge Sampaoli. Jorge Jesus, então, estará livre aí, né, após dia 31 de maio, pelo Fenerbahçe, podendo continuar ou aceitar uma das outras propostas que ele tem aí, né, para ser treinador, né? Então, Flamengo fez a primeira proposta aí, não, mas manteve o argentino no radar, né, com os contatos iniciais na quinta-feira, e na Gávea a parte política aí defendia desde o início da semana o avanço por São Paulo como prioridade, até pelas condições, né, estava livre no mercado, era só o Flamengo chamar que eu vou, né, o que acabou sendo concretizado aí, lembrando que o Jorge Sampaoli tem como admirador aí, né, o presidente Rodolfo Landim, né, e essa não foi a primeira vez que o Flamengo tentou contratar o treinador argentino, né, em 2015 houve uma primeira tentativa, em 2022 também foi sondado quando ele era técnico do Olympique de Marseille, que estava naquela discussão de desentendimento com a diretoria, acabou saindo e indo para o Sevilha, né, 2 vezes que tentou contratar, né, antes da chegada do do Paulo Souza, né? Foi tentado também, né? Então, fechado aí, né? Ele, que é um dos principais entusiastas aí do futebol do São Paulo, é o Rodolfo Landim. Em outras oportunidades, tentou contratar, como eu acabei de falar aí, né? Ele que tem um DNA rubro-negro, na minha opinião, porque é um temperamento enérgico, já foram vistos como positivos aí, né, no momento, mesmo que essas qualidades também tenham gerado complicações, né, na passagem no passado recente, né? Mas ele é um jogador que vai brigar, vai cobrar o jogador, vai botar o dedo na cara, vai botar o dedo na ferida aí, né? Então, né, ele que fez um trabalho páreo ao do Jorge Jesus com o elenco fraco do Santos em 2019 e também fez um excelente trabalho em 2020 aí com o Atlético Mineiro, levando a terceira colocação no futebol aí, né? Tá credenciado aí, né, a treinar o Flamengo no ano de 2023, né? Como eu falei, né, o contrato dele é até dezembro de 2024 e Landim, que foi ativo nas negociações aí, né, com São Paulo, e apesar de não ter estado presencialmente no hotel na Barra da Tijuca ontem, né, onde o vice de futebol Marcos Braz e o Bruno Spindler fechou o acordo com o representante do técnico aí, né, o argentino, que chegará ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo aí, né, e marcará presença no Maracanã às 4 horas da tarde aí, né? No jogo contra o Curitiba, onde o Flamengo estreia aí, né? Pelo Campeonato Brasileiro 2023, né? Ele chegará junto de um gerente de futebol, 2 auxiliares e 2 preparadores físicos aí, né? E um analista de elenco aí, né? Então, terá uma reformulação na comissão técnica aí, né? O Jorge Sampaoli que chega com 6 novos integrantes aí, e apesar desse número aí de 6 integrantes, 7 com o Jorge Sampaoli aí, para comandar para ser os novos comandantes técnicos do Flamengo aí, né? Não gerará custos aí, né? Porque o Flamengo, quando contratou o Jorge Sampaoli, já fecha aquele pacote aí, igual era com a comissão do Jorge Jesus,
do Domi, do Vitor Pereira, do Rogério Ceni e os demais e os demais técnicos que passou aí, né? Então, como eu falei, tentaram em 2022, antes do Dorival Júnior também tentou, né? Na época quando ele estava no Olympique de Marseille, então 2015, 2022, falei errado, antes do Vitor, do Paulo Souza, não, foi antes de contratar o Dorival Júnior, foi sondado a situação do São Paulo aí, né, quando ele ainda estava no Olympique de Marseille, e antes disso, em 2015, a chapa aí, né, do, do a chapa que estava concorrendo às eleições de 2015 anunciou um acordo caso ganhasse a eleição aí, né? O candidato aí da situação, os sócios optaram pelo candidato da situação, que era o Eduardo Bandeira de Mello aí, né? Queriam aí, né, também trazer o técnico Jorge Sampaoli nessa ocasião, né? Então, após esses anúncios aí, né, alguns torcedores, você vai até achar estranho, é dela mesmo. Alguns torcedores da 18ª região Baixada aí, né? Uma das organizadas do Flamengo, né? Onde tem o Marcos Braz, que participa aí, né, ativamente aí, né? Fechamento do, do Macula, né? Que é um dos presidentes aí, né? A gente sabe que a raça rubro-negra tem vários segmentos aí, né? E membros da 18ª região Baixada, né? Daqui de Nova Iguaçu ali, né? Formação ali na linha de trem do Nova Iguaçu, no centro ali, onde ele se organiza para puxar o bonde para o Maracanã, né? Que pode ir de ônibus ou de trem, né? Normalmente vai de trem, Nova Iguaçu para o Maracanã. E estender aí, né? As faixas que eu vou estar compartilhando aqui no canal Jorginho Só Flamengo, as faixas que foram estendidas na porta do CT Ninho do Urubu na manhã de hoje aí, né? Então foram essas a faixa aí, né? Falando aí, ó, Gabigol, do Gerson, Davi Luiz, muita marra e pouco futebol. A outra faixa aí, time de frouxo, que a gente está vendo em campo aí, né? Um time de frouxo, realmente, estão com a razão. E também pedindo aí, né? Fora Marcos Braz. É isso mesmo. A torcida organizada que tem o presidente Anderson Macula, que defende normalmente aí, né, o Marcos Braz aí, né, em vídeo, já foi, apareceu assim, né, que é o Marcos Braz é um dos Apolos aí, né, e o Anderson Macula, presidente aí, né, tem questão de publicar aí, né, alguns vídeos em defesa do Braz, mesmo com o presidente da raça, que apoia o dirigente em diversos segmentos ainda da própria organizada, que é dividida por regiões, né, vem demonstrando descontentamento também, né, com o Marcos Braz e o Rodolfo Landinho, e o presidente do Clube Carioca ainda já deixou claro que o Braz ficará no cargo até o final de seu mandato em 2024, independente do que ocorra. E a isso, em meio a isso, né? O Flamengo vai buscar em campo agora aí, né? Com o Jorge Sampaoli à beira do gramado. Colocar as coisas nos trilhos aí, né? A casa em ordem. O Flamengo, como a gente sabe, vem de 3 derrotas consecutivas nesse ano de 2024. E é o time da Série A com mais derrotas esse ano. Então tá aí, né? Torcida organizada aí, né? Que foram para a porta do CT protestar, chamou o time de frouxa aí, né? Pegando no pé aí, né? Do Gabigol, né? Que pegaram também no pé na descida deles aqui quando voltou de Maringá. O Gerson também foi muito cobrado. Perguntou até o jogador: você quem? É o Gudogan? É o De Bruyne? Pô, achei demais, tá jogando pô nenhuma. Davi Luiz, tá aposentado, parou de jogar bola, se aposenta. E aí, Gabigol, tu não queria jogar na tua posição, pô? Tá jogando, e aí? Aí jogadores passaram em campo aí, né, durante esse protesto aí lá no Ninho do Urubu, a gente lembra muito bem, né, que foi bem recente isso. Então, né, apesar disso tudo aí, nessa turbulência aí, né, carrossel não, montanha-russa aí, né, de emoções que é o Flamengo, né, cada dia que passa aí, né, Flamengo que se prepara para enfrentar o Curitiba amanhã na estreia do Campeonato Brasileiro 2023, ainda com o interino, né, o Flamengo vai realizar o último treino neste sábado para definir a equipe que jogará contra o Curitiba aí, né, lembrando que ontem
os que foram a campo fizeram regenerativo na academia, os que entraram no decorrer da partida e ficaram no banco foram a campo e hoje terá o elenco completo aí, né, o interino Mário Jorge aí, para preparar a equipe aí, né, para seu início de temporada no Campeonato Brasileiro 2023 aí, né, é, o Flamengo que só vai ter essa movimentação, né, com o elenco todo à disposição para essa partida contra o Curitiba. Então, né, essa também deve ser a última atividade comandada pelo interino Mário Jorge, né, porque a partir da próxima semana, na segunda-feira aí, né, Jorge Sampaoli assume os trabalhos rubro-negros, técnico recém-contratado aí, né, vai chegar ao Rio amanhã, né, se der tudo certo a gente vamos estar fazendo aqui a cobertura da chegada do Jorge Sampaoli, dependendo do horário que ele for chegar aí, né? Mas a gente vai estar informando aqui no canal Jorginho Só Flamengo. E já deve estar à beira do gramado nesta quarta-feira, dia 19, aí, né, contra o Nublense do Chile aí, né? Pela segunda rodada do grupo A da Libertadores aí, né? Então, por enquanto, os focos estão focados no Curitiba, com Mário Jorge à beira do gramado aí, né? E São Paulo chegando no Rio de Janeiro amanhã, pela manhã, né? Já estará presente aí, né, numa das cabines do Maracanã para acompanhar o time que ele comandará aí, né, nessa temporada 2023 e toda a temporada 2024 aí, né? Desejo toda a sorte do mundo, espero que ele faça um ótimo trabalho aí no Flamengo, que nos ajude a conquistar títulos aí, né? O Flamengo que briga pelo pentacampeonato da Copa do Brasil, pelo tetra da Libertadores e pelo seu nono campeonato brasileiro aí, né? Que está tudo no início e teremos todas as condições do mundo aí, né? Agora com um novo treinador à beira do gramado aí, né? Ele que tem estilo de jogo aí, é um jogador que um cara que cobra, que fala. E já que o Flamengo não contratou ninguém, não trouxe ninguém, irmão. Então o Lucas já estava no elenco. O Flamengo foi lá e comprou. O Gerson queria vir de qualquer jeito. Essas duas contratações. Aí teve o goleiro Augustinho Rossi, que vai chegar no meio da temporada também, que o Flamengo fechou o pré-contrato com ele aí, né? Tá tentando trazer ele um pouco antes, mas não sei se vai conseguir. E daí ele pode seguir e pedir, filho. Pedir um meio-campo, que a gente não tem desde 2019, mais um lateral, que a gente não tem desde a saída do Rodinei, até com o Rodinei a gente estava precisando de lateral. Lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz a gente não dá para contar todo o jogo. Um volante, porque quando saiu o João Gomes, a gente não tem um jogador ali que ocupe o que o João Gomes fazia dentro do campo aí, né? Que faça o que o João Gomes fazia aí, né? E mais um atacante aí, né? Para ser sombra do Gabigol e Pedro. Lembrando que a gente está voltando aí, voltando com o Bruno Henrique, né? E o. Com o Bruno Henrique o Bruno Henrique e o Marinho, né? E nesse jogo, nesse retorno aí do novo treinador, esqueci de falar aí, né? Ele vai se encontrar com os 5 jogadores, né? Que vão ganhar motivação especial aí, né? Porque já jogaram contra ele, que são o volante Vidal, Eric Pulgar, que foram pela seleção chilena, o Gerson pelo Olympique de Marseille, que viveu uma das suas maiores anos artilheiro aí, né? Marcando 11 gols. O Bruno Henrique, que chegou a não aí trabalhar com ele, porque quando ele assumiu o Santos, o Bruno Henrique veio para o Flamengo e ele colocou o Marinho ali, né, que assumiu o protagonismo na equipe santista no ano de 2019. Então, tem aí, né, 5 reencontros aí, né, com o Jorge Sampaoli e a gente espera aí, né, que ele faça um bom trabalho no Flamengo nessa passagem aí, né, que se iniciará neste domingo aí, né, a partir das 4 horas da tarde aqui no Maracanã. Tamo junto, nação. Valeu, fui. Mas antes de tudo ainda, se inscreve no canal, botãozinho abaixo do vídeo. Se você está pelo Facebook, clica no link acima do vídeo aí, se inscreve no canal, ajuda o canal Jorginho Só Flamengo bater a meta de 1.530 inscritos aí, né? A gente tá com 1.520 e pouco aí, né? Ajude aí a bater essa meta ou até superar aí, né? Conto com o apoio de vocês. Os vídeos estão fazendo um grande sucesso aí, né? Batendo 200, 300, 400 visualizações aí, né? Então, conto com o like de vocês, o compartilhamento e a sua inscrição aqui no YouTube. E também, ó, faça seu cadastro na Bet Nacional, galera. Pô, vocês não sabem aí, que é a casa de aposta que tem as melhores odds do mercado aí, né? Campeonato Brasileiro se iniciando neste final de semana e você podendo tá pegando uma farpela em cada rodada desse campeonato, além de Libertadores, Copa do Brasil, basquete, tênis, o Aviator, tem muitas outras oportunidades para você estar ganhando dinheiro e fazendo suas apostas e com tudo isso estará ajudando aí, né, o canal Jorginho Só Flamengo, que é
tem como apoiadora a Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros. Tamo junto, nação, valeu, fui!